Olá, seja muito bem-vindo à Versione. É um prazer tê-lo conosco nesse início de jornada de vários treinamentos que vamos passar para você conhecer um pouco melhor o que nós fazemos aqui. Então, para contextualizar um pouco melhor, a gente vai começar falando sobre como surgiu a Versione. Então, a Versione é uma plataforma low-code de desenvolvimento de sistemas e aplicativos. Então, a gente começou dentro de uma empresa de desenvolvimento de ERP, que é software para gestão empresarial, a desenvolver alguns recursos para automatizar tarefas, para agilizar o desenvolvimento de algumas coisas que os nossos clientes precisavam nessa empresa de ERP. Então, inicialmente, foi criada uma ferramenta para a criação de relatórios. Essa ferramenta foi criada para gerar qualquer tipo de relatório que o cliente precisasse com informações que já existiam no seu banco de dados, ele conseguisse então extrair essas informações de acordo com a demanda e necessidade do processo dele. Então, a gente criou essa ferramenta para auxiliar no nosso desenvolvimento interno, agilizar essas entregas e de reduzir o custo para os clientes nessas demandas. Então, num momento onde era necessário ter toda uma burocracia, um processo para um cliente gerar um relatório, ter um relatório de acordo com a necessidade dele, a gente conseguiu então fazer com que toda essa burocracia reduzisse e o próprio consultor conseguisse gerar esses relatórios dentro do cliente. Então, isso facilitou muito na satisfação, na entrega, né, para os nossos clientes das necessidades que eles tinham na época. Esse recurso fez muito sucesso, foi muito bem recebido pelos nossos clientes, e então fomos evoluindo para outros recursos que atendessem outras demandas, como consultas, a parte toda de formulários, de telas de lançamento, telas de processamento, agendamentos para disparos automatizados desses relatórios, dessas informações por e-mail para os usuários finais. E a gente foi evoluindo até que a gente chegou então numa plataforma completa, onde você consegue desenvolver do início ao fim um aplicativo, um sistema para gerenciar um processo, para gerenciar a empresa inteira. Então a gente consegue integrar diversos aplicativos e sistemas dentro da plataforma, fazendo com que todos os dados de vários setores sejam integrados. Então a gente já tinha esse conceito nos ERPs, onde várias aplicações, vários sistemas eram integrados num só, e chegava então a uma gestão integrada das informações. Agora, com a nossa ferramenta, você pode tanto criar um sistema do zero, quanto pode acoplar a ferramenta num sistema já existente e criar novas rotinas integradas já com as informações. Então, como que a gente faz isso? Hoje a gente conecta nos bancos de dados, diversos tipos de bancos de dados que existem no mercado a gente já integra. Então, você pode conectar com o seu banco de dados, lá criar um usuário e senha. Nossa ferramenta vai se conectar com esse banco de dados, e ela proporciona a possibilidade desde a criação, edição de tabelas, colunas, até a criação das telas e dos sistemas. Então, você pode utilizar na nossa plataforma tanto os recursos do front-end quanto os recursos do back-end. O que é front-end e back-end? Front-end é a interface onde o usuário final tem acesso, onde ele visualiza as telas, ele visualiza os sistemas, interage, faz todas as atividades dele ali. Back-end é todo o processamento de dados por baixo dos panos, atrás do que está acontecendo. Então, a gente consegue utilizar a Versione nas duas pontas ao mesmo tempo, como também consegue disponibilizar para os nossos clientes utilizarem somente a interface ou somente o processamento de dados. Então ela possibilita nessas dois tipos de utilização. A gente também foi evoluindo, e hoje você consegue desde criar telas muito simples, né, para um processo muito específico, quanto você pode disponibilizar, por exemplo, para fornecedores, disponibilizar para clientes, uma plataforma dentro da Versione, então integrado com as informações que você já tem no seu sistema. Então, por exemplo, eu preciso lançar ali uma ferramenta onde todos os fornecedores meus tenham acesso do andamento dos projetos que eu estou fazendo. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo gerar ali dentro da Versione um novo aplicativo com menus limitados, com acesso limitado, e disponibilizar para eles acessarem somente as informações que eles podem visualizar. Então, toda a questão de permissão de acesso, níveis de acesso, a gente também consegue trabalhar aqui dentro do sistema. Então, você pode criar 10 telas, 5 telas são disponíveis para a equipe interna, 5 telas são disponíveis para clientes e fornecedores de uma forma segmentada, onde você consegue classificar, então, toda a questão de permissionamento. É muito interessante também ver os recursos de formulários, né? A parte de formulários, desde ali para fazer uma captação de clientes, fazer um onboarding, né, de clientes novos dentro da plataforma, fazer todo um controle de gestão. Então você pode estar criando isso de acordo com a necessidade. O que significa então a plataforma low code e no code? Low code significa pouco código, ou seja, é uma abordagem de codificação onde você pode arrastar e soltar elementos
e você não vai precisar ter todas aquelas longas linhas de código ou ter um vasto conhecimento de programação para criar um sistema. Basicamente, aprendendo ali a utilizar os recursos da plataforma, você pode então montar suas próprias telas, entendendo os conceitos e criar então as soluções, né, para as necessidades que você tem atualmente. É ideal para equipes de TI ou equipes de pessoas que já têm um conhecimento um pouco mais avançado de dados, você já consegue então construir esses aplicativos. Então, o que é necessário para iniciar o desenvolvimento com a Versione? A principal coisa é a questão de conhecimento de banco de dados, né? Ou seja, saber entender como que funciona essa questão de estruturação de dados dentro de um banco de dados. Então, a gente geralmente utiliza como exemplo uma planilha de Excel. Quando você tem uma planilha de Excel, você tem lá uma tabela com várias colunas e dados repetidos, né, um debaixo do outro. Então, como o banco de dados funciona da mesma forma. Cada uma daquelas abas ou planilhas que a gente tem é como se fosse uma tabela dentro de um banco de dados, onde você tem colunas que definem o que vai ter de conteúdo em cada uma das células e os registros criados dentro dessas planilhas. Então, nas nossas tabelas, a gente pode ter, por exemplo, uma tabela de cliente, onde vai ter desde o nome do cliente, o CPF, CNPJ, data de nascimento e informações complementares desse cliente, endereço, as informações que a gente precisar utilizar dentro do nosso sistema. Depois eu vou ter, por exemplo, uma segunda planilha que vai ser uma planilha de pedidos. Então, como que vai funcionar? Você quer relacionar dentro do teu pedido um cliente que já está cadastrado na outra aba. Então, geralmente, a gente identifica os clientes com um código, um identificador, e esse identificador, então, vai lá na coluna de cliente identificador do pedido. Dessa forma, a gente consegue trabalhar com diversas tabelas dentro do sistema e todas elas integradas entre si, porque quando eu for cadastrar um pedido, não vou ter todas as informações do meu cliente na tabela de pedidos, eu apenas vou ter o identificador do meu cliente no pedido. Então, com a nossa plataforma, você pode desde criar essas tabelas, estruturar, editar informações, adicionar, remover. Então, você consegue ter toda a gestão de dados e informações que você fazia em planilhas de Excel, de forma manual, cálculos manuais, processos muito engessados, você consegue então integrar com o que você já tem no seu sistema e complementar com diversas rotinas diferentes. Então, isso que é low code. Low code é uma possibilidade para pessoas com ou sem conhecimento de programação ou com baixo nível de programação já consegue criar sistemas sem longas linhas de código. Você apenas arrasta, solta elementos e vai montando as células de acordo com a necessidade. A gente consegue fazer diversos tipos de sistemas através disso, desde um ERP, um CRM, um sistema ali para gestão de fornecedores, onde eles conseguem ter acesso. A gente consegue desenvolver plataformas de PDV, né, para usuários finais, plataformas de cupons. A gente também já tem toda a parte de lançamento de pedidos, e-commerces. A gente consegue fazer toda a montagem e estruturação visual das telas de forma adaptável também, porque é muito necessário hoje em dia o acesso via smartphones, tablets, então todas as telas do sistema elas são responsivas. Significa que ela se adapta automaticamente ao tamanho de tela que você está utilizando. Se você está utilizando uma tela grande, de uma televisão, de um desktop, um notebook, ele vai se adaptar. Se você estiver usando um celular pequeno, ele também vai se adaptar à tela automaticamente. Então você cria uma vez o seu sistema e já tem toda uma inteligência por baixo que vai fazer com que ele se adapte ao tamanho da tela que o usuário está utilizando. Isso facilita muito também, agiliza muito o desenvolvimento e torna a questão da usabilidade também muito melhor para os aplicativos e sistemas. O que não é possível fazer na Versione, né? Geralmente nas plataformas low-code. Aplicativos muito específicos para fazer determinados tipos de processamento que não fazem muito sentido em relação a dados. Por exemplo, eu quero construir uma ferramenta para edição de imagens ou para edição de vídeos. Não é um recurso que você conseguiria construir utilizando uma plataforma low-code. Low-code geralmente é mais para sistemas de gestão envolvendo dados. Então, desde ali toda uma questão de cadastros, né, que você precisa controlar dentro do seu sistema, controle de processos, controle de produções, comercial, toda a parte de acessos a clientes, fornecedores, visualização de informações em tempo real. Então, aquela questão de roteirização, de acompanhar então entregas de pedidos, empresas de logística de forma geral, né, podem utilizar para gerir armazéns, para gerir todo o processo de entrega, satisfação do cliente. Então, a gente consegue fazer qualquer tipo de sistema de gestão, seja pessoal, gestão empresarial, dentro do aplicativo. Então, a base sempre para pensar no que é possível fazer com o low-code na Versione é sistemas envolvendo dados. Se você precisa
gerenciar dados e informações, processar essas informações automaticamente, receber relatórios, dashboards, informações detalhadas por e-mail ou por WhatsApp é a solução ideal para atender suas necessidades. Só para vocês então terem um conhecimento um pouco melhor, né, de como nós trabalhamos na Versione, a gente tem uma explicação, um apanhado geral aqui do que a gente consegue fazer. Agora a gente vai então para o sistema mostrar na prática aquilo que a gente tem construído já de alguns cases de sucesso que tivemos com alguns clientes e o que é possível então construir na questão de interfaces, de sistemas, para vocês conhecerem um pouco melhor. Eu vou estar mostrando aqui então nas telas do sistema, iniciando aqui pelo um Kanban que a gente tem aqui, que seria basicamente uma ideia de controle de tarefas, né? Então é um controle de tarefas que nós utilizamos aqui internamente, onde você pode construir desde a forma de apresentar o card, né, a informação que você está visualizando na tela, até a questão dos agrupamentos. Então, eu quero gerenciar um processo da minha empresa e visualizar em qual status que ele está nesse cenário. Então, eu vou criar um card para fazer uma tarefa específica. Nesse card você pode visualizar a informação que você quiser, desde o produto que você quer controlar, uma descrição, o seu cliente, a data de prazo de entrega, o nível de urgência que essa tarefa tem dentro do sistema. Então você pode montar de forma customizada, desde a cor da fonte, as informações, a cor de fundo, cor de borda, tudo que há de customização visual aqui, o tamanho das colunas, você pode editar e fazer conforme a necessidade do seu processo. Depois de criado, você consegue acompanhar, então, seja por status, seja por nível de criticidade, seja por responsável por essa tarefa, você consegue visualizar esses Kanbans, né, esses cards, aqui dentro de forma customizada. Então, como é que funciona? Desde a parte de criação até a parte de visualização dos detalhes, a gente consegue customizar também. Então, eu vou dar um exemplo aqui se eu estivesse criando um novo card dentro desse sistema. Vou estar criando um novo, e ele já tem um formulário que eu criei aqui, onde eu coloco o título, eu coloco a situação que ele vai abrir, eu vou deixar em espera inicialmente, o nível de prioridade, a descrição e o produto que eu quero utilizar e o prazo. Então, a partir da criação desse formulário, eu já posso então ter o meu card aqui com as informações de acordo com a construção que eu fiz. Então, eu posso arrastar ele aqui em diversas situações, né, diferentes, eu posso administrar essa informação, eu posso visualizar os detalhes aqui dentro também. Se eu tivesse, por exemplo, nesse card diversas tarefas que eu preciso cumprir dentro dela, eu posso também fazer um checklist ali dentro, cadastrar essas informações detalhadas dentro do meu card. Eu posso editar informações dele aqui, então é tudo dinâmico, né? Tudo isso foi criado de maneira dinâmica, nada disso é engessado. Você pode adaptar de acordo com a necessidade e cenário do seu processo, da sua empresa. Depois a gente tem esse mesmo tipo de, a gente chama dentro do sistema de CRUDs, né? Que seria todo tipo de tela onde há criação, edição, exclusão e visualização de registros. Então, esse tipo de sistema aqui a gente pode visualizar em modo card, mas também em Kanban, como a gente também pode visualizar no formato de calendário e agenda. Então, eu posso vir aqui, adicionar uma nova agenda dentro do meu calendário, ou até mesmo os mesmos dados que eu estava visualizando em Kanban, eu quero visualizar em calendário, também é possível fazer dessa forma. Então aqui dentro eu posso lançar novas tarefas, eu vou conseguir visualizar os detalhes aqui dentro e também posso administrar agendas de vários usuários dentro da minha organização. Então se eu quisesse, por exemplo, organizar essas informações aqui e visualizar por usuário quem é responsável por cada tarefa e os agendamentos, eu também conseguiria através dessa agenda. Então tudo que a gente faz aqui dentro do sistema, a gente consegue integrar informações e visualizar de N formas diferentes. Seja um Kanban, uma listagem, um calendário, um relatório, a gente consegue construir isso e adaptar de acordo com a nossa necessidade do processo que a gente está trabalhando. Então, a gente consegue também montar aplicativos para coisas mais específicas. Por exemplo, vamos supor que a gente precise de um aplicativo para administração de cupons de desconto num restaurante, numa empresa de forma geral. A gente consegue aqui ter desde a criação de uma interface aqui para criar um menu principal, uma informação assim, onde você vai visualizar todas as telas principais, né, a tela inicial que o usuário vai cair, e depois ter toda a administração de pontuação,
de vouchers de desconto, cupons que essa pessoa vai resgatar. Então, controle de empresas, né, que ela vai ter cadastrado aqui dentro. Então, ela consegue ter desde uma administração aqui, visualizando tudo que ela tem de possibilidades de conseguir cupons de desconto, até os vouchers que ela já resgatou, os cupons de desconto que ela tem disponível, o extrato de movimentações, aquilo que ela já utilizou e já resgatou, convidar amigos, fazer uma pesquisa de satisfação na NPS, dá para construir aqui dentro, onde você consegue colocar aqui um formulário, né, com as informações de qual foi a venda que foi feita, como avalia o atendimento através desse tipo de input e deixando um comentário. Então, da mesma forma que a gente cria ali as interfaces de visualização, a gente também consegue criar as telas de formulários. Então, a gente tem hoje no sistema mais de 20 opções de inputs, que são os blocos, né, onde você injeta as informações dentro do formulário. A gente tem mais de 20 opções diferentes para ser colocado através dos formulários no sistema. Então, desde uma lista de seleção, um campo de texto livre, um campo de texto longo, informações com as estrelas aqui para avaliações, diversos tipos de opções também para leituras. A gente consegue, por exemplo, utilizar um QR Code como uma opção de input para leitura dentro do sistema. Então, a gente consegue trabalhar de diversas formas para melhor adaptar e melhor atender a necessidade dos nossos clientes. Depois a gente também consegue construir dentro do sistema relatórios e dashboards, né? Então, eu quero ter indicadores aqui da minha empresa com os resultados semanais, mensais, periódicos de acordo com a demanda. Então eu consigo criar uma filtragem. Então toda a parte de formulários que a gente utiliza para cadastro, a gente também consegue utilizar como filtros para geração de um relatório, uma informação, uma listagem que a gente tenha dentro do sistema. Essa visualização eu consigo ver os indicadores, os gráficos, diversos tipos de gráficos que nós já temos disponíveis dentro do sistema. Preciso ver top 10 clientes, quais que foram os principais orçamentos do mês. Preciso ver os produtos mais vendidos. Tudo isso a gente consegue criar dashboards e relatórios para uma melhor visualização dentro do sistema. Por exemplo, se a gente quer um relatório mais analítico, com informações detalhadas, eu quero ver dentro do meu armazém qual o endereço que está determinado produto, e eu quero ver quais os endereços disponíveis desse produto dentro do armazém. Então, eu consigo fazer um agrupamento aqui dentro para essas informações, para conseguir visualizar da melhor forma possível que vá resolver situações de interações manuais que eu tenho que fazer dentro do sistema. Muitas vezes as pessoas precisam exportar planilhas, juntar dados para chegar num resultado necessário. A gente já consegue montar o relatório e deixar isso pronto, disponível de acordo com a necessidade. Toda a parte de e-commerce também eu consigo montar aqui. Como eu mostrei antes, os cards eles são customizáveis, então eu posso mostrar uma apresentação de acordo com a minha necessidade dentro do meu catálogo de produtos para fazer uma venda B2B, uma venda B2C, disponibilizar isso na internet para meus clientes, para meus usuários. Preciso fazer um controle de visitas de representantes, uma parte comercial. Então é muito simples aqui de criar um formulário, né, onde você coloca a data da visita, nome da empresa, cidade, contato e tal, e consegue então fazer todo um controle, uma gestão de visitas dentro do sistema de uma maneira muito rápida. Então esse tipo de tela, que é um CRUD padrão dentro do sistema, ele é muito fácil, muito simples de se criar. São coisas que às vezes fazem uma grande diferença, né, no nosso processo, e dentro do sistema a gente consegue em questão de minutos fazer uma construção de um tipo de tela assim e já entregar para o nosso cliente e ver então ele bem contente, satisfeito com essa automatização do seu processo. A parte de relatórios também a gente consegue automatizar ou exportar para PDF, né? Então a gente consegue baixar todos esses relatórios em PDF e também programá-los para serem enviados automaticamente, periodicamente, por e-mail, de acordo com a necessidade. Por exemplo, eu preciso de um relatório toda segunda-feira no meu e-mail com o resultado de vendas da semana anterior. Eu consigo então programar esse relatório, ele já vai vir em PDF lá no meu e-mail pronto, de acordo com minha construção. A gente também tem um recurso no WhatsApp, que é o recurso de chats, onde a gente consegue também construir como se fosse um chatbot mesmo para requisição desses relatórios, dessas consultas. Então eu mando uma mensagem lá para o contato da Versione e nesse contato eu solicito um dos relatórios que eu disponibilizei nessa opção. Então eu preciso ali na plataforma dizer qual que é a tela, o relatório, a consulta que eu queira, acessar pelo WhatsApp. Ele vai me solicitar os filtros, né? Por exemplo, o período que eu quero visualizar, e ele já vai me retornar ali mesmo no celular a informação, o relatório que eu precise de forma automatizada também. Então é bem dinâmico, a gente consegue estruturar diversos tipos de
cenários dentro do sistema. Além de todas essas telas, a gente também consegue fazer telas mais avançadas, com um conhecimento um pouco mais avançado de programação. Então vamos supor que tem um programador júnior ou uma equipe de desenvolvimento mesmo por trás da construção desses sistemas. Então toda a parte de criação a gente consegue fazer workflows. Esses workflows eles vão conter scripts manuais mesmo, onde você pode codificar em JavaScript todo um processamento, uma consulta, uma informação mais detalhada. Então, eu preciso de um relatório onde há todo um processamento de dados para ser feito antes de ser gerado esse relatório. A gente consegue, através da plataforma, fazer então um script em JavaScript, injetar ele dentro da plataforma no workflow e construir esse script para atender essa necessidade específica. Então, desde a conexão com o banco de dados, a gente consegue fazer aqui dentro, a gente consegue criar integrações, onde você pode conectar em mais de um banco de dados no mesmo workflow, fazer com que os dados de um banco de dados sejam transferidos para o outro. Então, eu faço uma seleção de informações aqui, insiro as informações no outro banco de dados. A gente consegue construir disparos automatizados para ficar executando também esses scripts de forma periódica, assim como a gente envia os relatórios e as consultas. Eu disparo esse script para ser executado diariamente ou a cada 5 minutos para fazer algum tipo de integração dentro do meu sistema. Então, tudo isso a gente faz através da opção de agendamentos. Então, aqui a gente tem esse recurso aqui no sistema, onde a gente consegue criar um agendamento. A gente pode escolher que tipo de informação que a gente quer mandar, por exemplo, um relatório, uma consulta, selecionar qual a consulta que a gente quer enviar e depois aqui programar esse envio, seja diário, semanal, mensal, ou também enviar para múltiplos envios num dia ou em determinados intervalos. Por exemplo, quero que comece às 7 da manhã, a cada 5 minutos envie até às 19 horas. Também dá para montar e colocar para enviar essa informação, esse e-mail para alguém que você queira definir. Posso enviar essa informação, por exemplo, em Excel, em HTML, de diversas formas diferentes dá para ser enviada esses relatórios, nessas consultas para o meu e-mail ou o disparo que eu comentei antes de um script que você criou dentro da plataforma também. A gente também consegue construir aqui dentro a parte de etiquetagens e impressoras. Isso é um recurso também geralmente utilizado muito em equipes de produção, onde precisa, ou armazenamento, que a gente também utiliza muito, onde você precisa de uma etiqueta específica, seja em impressão PDF ou em impressora Zebra, com impressoras térmicas. A gente consegue criar essas etiquetas e cadastrar essas impressoras das etiquetas no sistema e, através dos recursos que a gente utiliza, fazer toda essa gestão e impressão direto pela nossa plataforma também. Então dá para criar etiquetas, impressoras de forma customizada no sistema. Aqui vocês também conseguem visualizar uma parte onde a gente tem uma administração de documentos dentro da Versione. Então todas as telas que a gente cria, elas são geradas como se fosse realmente um documento dentro da plataforma. Eu consigo visualizar elas aqui. O ícone identifica qual que é o tipo de documento que eu estou utilizando. E dentro deles, então, a gente consegue editar as nossas telas e fazer a construção. Então, para saber um pouco melhor dessa parte, a gente vai ter uns vídeos agora ensinando como construir essas telas dentro da Versione. Agora vocês já sabem um pouquinho do que a gente consegue fazer, do que a gente já tem de recursos disponíveis. E agora a gente vai, então, para a mão na massa, para a prática, para aprender um pouco melhor como construir essas telas, então, dentro do sistema. Se liga aí e fica com a gente até o final. Valeu!